E aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Estamos com o Dr. Tarsis. Ele vai falar sobre a revalidação dele, sobre a aprovação na prova do Revalida. E nós vamos querer saber quais foram as dicas, quais são as dicas que ele tem para dar para nós aí que estamos estudando o Revalida, né? Eu que já estou aí ensinando e vocês que estão estudando para passar. Vamos ver aí o que, é que ele tem para dizer. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Olá, doutor Rafael. Boa tarde. Tudo bem? Me conta. Primeiro, fala um pouquinho sobre você. Então, eu estudei na Bolívia, em Santa Cruz, me formei em 2019 e iniciei o processo de revalidação em 2020. Entendi. Aí, em 2020, comecei a fazer a primeira prova, aí estudando sozinho. Eu e a minha irmã, na verdade, estudamos juntos na Bolívia e seguimos esse processo de revalidação estudando junto também. Quantas vezes você fez a prova do Revalida da primeira fase? Da primeira fase eu fiz 2 vezes. Eu fiz em 2020, mas aí não consegui aprovação. E depois eu fiz em 2021 e consegui aprovar na prova teórica. Entendi. Se você tivesse que dizer assim, as coisas que foram diferentes na sua preparação para 2020 e para 2021, o que foi que você fez que mudou para que você pudesse aprovar em 2021? Então, em 2020, eu comecei a estudar bastante temas, fazer bastante resumos. E as provas, eu fiz as provas achando que seria o suficiente, né? Mas não estudei a firme as questões. Porque a gente fazer uma prova faz de um jeito. Agora, estudar as questões é diferente. Aí, como em 2020 não consegui aprovação, aí em 2021 foi quando... Na verdade, em 2020 eu já tinha conhecido um pouco do seu material no YouTube, né? Aí em 2021 eu falei, não, vou ter que fazer esse método, resolver as questões, estudar as questões e ver como o tema cai nas provas, né? Aí foi tudo bem, graças a Deus, que aí estudando as questões, vendo certinho como elas caíam, se repetiam várias questões e a forma que o tema era cobrado, né? Entendi. Então, em 2021, você estudou através das lives ou foi do curso? Em 2021, eu não fiz o curso. Eu assisti o material gratuito que Entendi. era no Das Instagram questões. e YouTube. Isso. Entendi. Todo o material gratuito. Quando você iniciava o projeto de ponto, que ia resolver as provas, eu já pegava as provas e já ia ali anotando as observações, as coisas, já para ficar no papel já. Ou seja, você vê aí como é importante essa questão da resolução das questões, né, para aprovação. Que dicas você daria para uma pessoa que está se preparando para a prova teórica? A dica para a prova teórica que eu fiz comigo e deu certo foi fazer um caderno de erros. Igual, eu estudava as questões por questões, fazia as provas e anotando no caderninho as questões que eu errava e os temas que eu tinha que revisar. E também dava para ter um parâmetro de quantas vezes aquele tema caía nas provas teóricas. Então, dava para ver que, igual sempre você falou, temas prevalentes. Aí isso foi o fundamental, que aí, quando sentia um pouco de dificuldade em algum tema, era mais fácil, com um caderninho de erros, poder fazer a revisão. Entendi. Isso aí, inclusive, uma das dicas que a gente dá lá nas lives, no curso, né? Isso é muito bom. Porque isso daí, as pessoas têm medo de errar. Esse é o negócio, as pessoas têm medo de errar. Mas o erro é o que vai revelar quem você é. Porque senão, como é que você vai saber, né? Você vai chegar lá na prova achando que tá tudo bem, que tá tudo certo. Quando chega lá na prova, erra o que você poderia ter errado anteriormente e consertado. Então, a sua dica maravilhosa. Gostei demais da dica. Aí depois você passou. 2021 você passou, vai estudar para a prova prática. Como foi que você iniciou o estudo? Porque é um mundo totalmente diferente. O que foi que você fez no início? Então, no início, como eu não tinha certeza se realmente tinha aprovado, aí ficava aquela dúvida, mas eu já comecei a estudar checklist. Eu já tinha um grupo, que era um grupo de algumas pessoas, que a gente estudava para prova teórica, entrava online, debatia temas, resolvia questões. Então, esse mesmo grupo seguiu para a prova prática. A gente começou a fazer bastante checklist, aí até que saiu o resultado, aí a gente já foi fazer a prova, já fui fazer a prova eu e a minha irmã, mas aí, no caso, eu não consegui aprovar na de 2021, né, na prova prática. Entendi. 2021. Mas foi checklist. Eu fiz checklist e revisei não muitos temas, né, mas foi mais checklist. E qual foi o problema? O que faltou em 2021 para que você pudesse aprovar? Então, em 2021, o nervosismo, é claro, prejudicou bastante, só que a questão de não ter uma ordem para seguir lá durante as estações, né?
foi o que me prejudicou bastante, porque mesmo que eu tenha revisado alguns temas, feito alguns checklists, lá na hora você pode acabar travando um pouco. Quando o ator fala não consta no script, aí você já fica meio desesperado, acha que está indo para um caminho errado e acaba perdendo o foco da estação ali, né? Então, isso me prejudicou bastante. Entendi. Ou seja, você não tinha uma organização para fazer a estação. Me conta. Não. Aí, o que foi que você fez? Quando você desaprovou, qual foi a sua estratégia depois? Então, em 2021, eu até tentei fazer o curso aí com você, né? Só que já não tinha mais vaga. Aí eu falei, não, vamos assim mesmo. Aí em 2021, eu peguei e falei assim, não, vou revisar temas. Aí foi quando eu comecei a fazer o seu curso também. E já no concurso eu vi várias dicas que, se eu tivesse aplicado essas dicas, não tinha erro. Entendi. Todas essas dicas não tinha erro para conseguir aprovação, né? Aí eu comecei a revisar alguns temas, fazer mais checklists, só que tudo de uma forma estruturada, né? Tudo estruturado certinho, com as perguntas que não pode deixar de fazer, que mesmo que fale que não consta alguma coisa, mas pode ser pontuado como item, né? Entendi. A prova do Revalida ela é muito peculiar, né? Porque ela dá muitos pontos por coisas específicas e por coisas gerais também. Então, às vezes, em uma estação ele coloca só assim, realizou a anamnese. E tem estação que ele coloca, perguntou 8 dos 13 sobre algum sintoma. Então, a gente não tem como saber. Agora, uma coisa é, quando a gente faz sempre do mesmo jeito, chega lá e uma hora vai dar certo. Para uma estação dar certo uma parte, para outra estação dar certo outra parte. O importante é que a gente sabe como fazer a estação. Então a gente sempre pontua muito por causa disso. O que foi importante na parte online do curso e na parte presencial? Para que serve um curso online e para que serve um curso presencial, na sua opinião? Isso. O curso online serviu muito para fazer as revisões, né? Que já vai direto nos temas, já ensina toda a estrutura de um tema, como ele poderia cair na prova, nas estações, e é fundamental para você fazer uma revisão de tudo, porque é rápido, prático, e você já consegue ficar mais tranquilo, né, em questão aqueles temas mais frequentes que você já viu e fica mais tranquilo. O presencial, e tanto a mentoria também, né, que na mentoria tem como aprender muito. E na questão do presencial, o presencial é que ali você vai testar realmente o seu emocional, nervosismo, e você vai aprender a adequar isso e aplicar o que você aprendeu no online, né? Que são todas aquelas dicas. Então, quando você vê uma estação parecida, alguma coisa assim, e você pode usar dicas em todas as estações. Entendi. Você aprendeu no curso. E por que é que a pessoa chega lá no presencial e no primeiro dia chega perdido? Por quê? Porque você já estudou muito no online e chega lá no presencial e não consegue aplicar. Qual é o problema? O problema que eu vi é o nervosismo em si. Porque você, no caso, falo para mim, que fica com medo de chegar ali e errar, falar lá na frente alguma coisa, com medo de errar, né? Mas aí depois, isso não é importante, porque está ali para aprender. Está ali com outras pessoas que estão compartilhando do mesmo objetivo. Então, foi excelente, porque deu para conseguir conversar com várias pessoas lá que também deram várias dicas, assim, foi fora do comum, foi muito bom mesmo. Entendi. Quando você terminou o primeiro dia, eu gosto de saber desses pontos, eu gosto de saber do primeiro dia e do último dia. Quando terminou o primeiro dia, porque são 20 estações lá em cima com os atores, são 10 estações comigo, tem os procedimentos, tem um monte de coisa no primeiro dia. Quando terminou o primeiro dia, como é que você se sentia? Você sentia que estava preparado para enfrentar a prova do Revalida ou que você estava totalmente perdido? No primeiro dia, eu senti um pouco de nervosismo, porque quando eu fui fazer as estações, eu percebi que eu estava ainda esquecendo alguns pontos básicos. Que por chegar lá, e o nervosismo também, mesmo que não era era só um treinamento, mas você fica um pouco nervoso. E eu falei assim, não, mesmo ali na hora que você vai testar, aí você fica um pouco nervoso. Mas eu falei que não, tá tranquilo, consegui aplicar bastante coisa que eu tinha aprendido, mas eu vi que dava para melhorar ainda. Entendi. E no terceiro dia, quando terminou o curso, lá depois do dia do olho vermelho. O terceiro dia é o dia do olho vermelho. Todo mundo sai lá.
como se fosse uma lavagem de alma. Como foi que você estava depois que terminou o curso? O que você sentia nesse momento? Depois que terminou, no terceiro dia, eu senti muita tranquilidade. Eu falei, depois de todas as dicas da finalização do curso, eu falei, não, agora eu tô mais tranquilo, tô preparado. Todos esses pontinhos que eu conseguia arrumar lá, eu já corrigi as coisinhas que estavam faltando para não deixar de aplicar na hora da prova. Já no terceiro dia foi tranquilidade. Passou muito tempo do curso para a prova que você fez ou não? Ou foi rápido? Eu fiz na primeira turma. Então foi mais ou menos de um mês, mas foi a mais distante, no caso, né? Isso, que deu tempo para só arrumar alguma coisinha que faltava. Revisar as coisas que precisavam revisar, né? E Me conta, e quando chegou lá na hora da prova, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? quando eu cheguei lá na hora da prova, foi o que eu esperava, porque os temas em si são temas mais frequentes, que eu já tinha visto, só que porque lá na hora da prova não tem como, você fica um pouco nervoso, só que eu não cometi o mesmo erro, né? Eu não me deixei abater pelo não consta, ou alguma resposta que não teria, alguma coisa, esperar é seguir em frente. Aí eu segui em frente todo o esqueleto que eu já tinha programado, e no caso feito com você, né, com as dicas do curso, e para conseguir terminar a estação. Entendi. Foi o primeiro dia, o segundo dia, como foi lá? Você, no primeiro dia, como você foi na prova, no segundo dia, teve diferença ou foi tudo a mesma coisa? No primeiro dia, eu estava um pouco mais nervoso por saber como seria a prova, só que aí no segundo dia foi mais tranquilo. No segundo dia foi mais tranquilo, eu falei, não, hoje vai ser mais de boa, eu respirei um pouco mais e foi tudo tranquilo, graças a Deus. Entendi. Você teve alguma estação que você teve mais dificuldade ou não? Ou todas elas foram tranquilas? As estações que eu tive um pouco de dificuldade foi na estação, acho que de apendicite, foi a de pediatria. Eu tive um pouco de dificuldade naquela estação, as outras eu achei mais tranquila. Aí você vê, né? Muitas das coisas que a gente estudou caíram lá. Por exemplo, a descrever a manobra de Bloomberg. O cara pensa assim, é uma besteira tão grande, mas teve gente que eu assisti vídeo que a pessoa errou. Uma besteira, o cara fala descompressão brusca positiva. Se falasse isso, já tá certo. E o cara roda e não sabe explicar. Tá vendo aí? Uma coisa simples, né? Que o cara olha assim, não, manobra de Bloomberg, a gente sabe fazer, mas e para explicar? Então lá no curso é massa porque a gente treina essas coisas. Eu chamo a atenção, olha, é mais importante do que fazer é descrever. E a gente sai descrevendo cada uma das manobras e tal. É por isso que às vezes o cara diz assim, Rafael, o teu curso ele vende só online? Eu não gosto de vender só online. Por quê? Porque o online, você pode me confirmar se é verdade, no online a gente aprende, mas não tem nada que substitua o presencial. É uma experiência que é única, onde você vai treinar. Senão você vai chegar lá na hora da prova e vai chegar frio. E lá você leva um overdose de conhecimento ali prático, empírico, você chega na prova, chega mais tranquilo. Então por isso que eu não gosto de fazer só presencial, só online, eu gosto de fazer presencial. Porque eu percebi que tem alunos que chegam lá no presencial sem ter estudado online e vão e aprovam. Mas tem alunos que fazem só online e não aprovam. Lógico que tem alunos que fazem só online e mais aprovam. Mas eu gosto demais de presencial. Eu sou suspeito para falar. Na sua opinião, o que você acha? Um curso presencial, é lógico que a gente sabe que tem pessoas que passam só com online, mas um curso presencial, ele é importante, ele é essencial para a aprovação de alguém? Como é que você vê essa questão? E o curso presencial eu acho de suma importância para a aprovação de alguém. Por quê? É ali realmente que você pode testar na prática. Uma pessoa do lado olhando, tem outros alunos que também estão fazendo o curso, e no caso lá, um ator que vai estar ali interpretando certinho, fazendo as estações. Então, só ali você tem realmente como tirar um feedback de como que você está preparado para a prova e onde que você pode melhorar. Porque ali o tempo está certinho, até o tempo mais reduzido, se eu não me engano, estava em 6 minutos, e esse tempo ali era o tempo que você tinha para colocar tudo em prática, falar o máximo possível e saber realmente como que estava a sua preparação. Eu acho que é fundamental. O online é importante para fazer as revisões, só que aquele nervosismo, aquela prática que você vai ter ali, é só no presencial que eu acho que é possível a gente ter, né?
E a quantidade de estações? 90 foi uma quantidade boa ou você acha que deveria ter sido menos, mais? A quantidade, como foi? Eu achei que foi uma quantidade excelente. Se pudesse ter sido mais, seria melhor ainda. E quanto mais, melhor, eu acho. Lógico. Dá para treinar mais ainda. Mas eu achei que foi uma quantidade excelente. Excelente temas. E estava bem dividido, certinho. Bem organizado. 30 estações por dia é muita coisa. Mano. O cara fala, agora que você passou, agora tudo é bom. Mas lá na hora, quando o cara tá fazendo, só fica só morrendo lá, né? Aquela tristeza, aquele desânimo. Acho que se fosse mais um dia, a pessoa morria lá. Morria. Porque é pesado Verdade. demais. E quando você terminou a prova, qual foi a sua sensação? Você achava que você iria aprovar? 2 momentos eu quero que você fale. Quando você terminou a prova, qual foi a sua sensação? Que você ia aprovar, que não ia aprovar? E quando saiu o aprovado, o que foi que você sentiu? Então, quando eu terminei a prova, eu estava com aquele sentimento que sim, poderia ter sido aprovado, mas sempre fica aquela dúvida, né? Será que vai dar tudo certo? Será que tudo que eu falei vai ser pontuado? Aí ficava aquela dúvida. Não demonstrei muito, mas ficava aquela dúvida. Agora, depois que saiu aprovado, foi só a felicidade. E sem contar, quando você viu aprovado lá, você acaba não acreditando direito, mas não tem nem como explicar. É muita felicidade. Eu lembro quando eu vi, no meu caso, como eu tinha desaprovado a primeira vez, na que eu fiz a prova prática, eu lembro que o sentimento que eu tive, o primeiro sentimento que eu tive lá quando eu desaprovei a prática foi raiva, e o segundo, quando eu aprovei, foi alívio. Que eu olhei e disse, rapaz, graças a Deus, eu só orava. Eu lembro que quando eu estava esperando, quando eu fazia, né, quando eu estava antes da prova e depois da prova, eu só orava e dizia, meu Deus, não deixa eu fazer essa prova de novo, pelo amor do Senhor, não deixa eu fazer de novo, porque é estressante demais aquela prova, pelo amor de Deus. Verdade. É muito estressante, é muito cansaço emocional, mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. É lógico. E se você pudesse voltar no tempo, chegar lá para o Tarsis de 2020. Foi 2020 você fez. Não, 2021 você fez a primeira prova teórica. 2020 você fez a primeira teórica, 2021 você fez a primeira prática, não foi? E fez agora 2022. Então, se você pudesse voltar para o Tarsis de 2021, lá na primeira prova prática, que dica você daria que você acha que era importante para ele? A dica que eu daria seria montar um grupo de pessoas, umas 3, 4 pessoas, fazer checklist, ter um curso bom para fazer revisões pequenas sobre os temas, que no qual eu fiz o seu curso, revisões bem pontuais, e treinar os checklists, criar checklists, deixando eles mais completos possível, né? Entendi. Agora você sabe todos os segredos. Agora você é uma autoridade no Revali. Agora, eita, sofrimento demais. O cara parar para pensar, né? Tanto tempo para poder aprovar. Menino, como é que pode, né? Era para ser uma coisa rápida, né? Todo canto eu acho revalidação é uma coisa muito rápida. Agora no Brasil é sofrimento demais. Doutor, e agora? Quais são os próximos passos? Vai fazer residência? Não vai fazer residência? Vai trabalhar? O que você vai fazer agora, depois de revalidado? Então, depois de revalidar, eu pretendo, se abrir algum processo de residência, aí eu pretendo fazer a prova e, se passar, aí já começar a fazer uma residência. Mas, enquanto isso, já começar a trabalhar. E qual é a residência que você quer fazer? Primeiro, clínica médica. Fazer clínica médica para depois ver o que dá para fazer. Entendi. Pronto, doutor. Quero lhe agradecer demais. Agradecer pela sua participação, porque eu sei que é difícil a gente arrumar muito corrida e eu quero lhe agradecer pela sua participação. O que você falou aqui foi fundamental para o aprendizado, tanto meu como das pessoas que estão escutando. Espero que as pessoas elas se identifiquem muito com a sua história. Em relação a outra coisa, eu quero lhe agradecer e lhe parabenizar, porque você é um vencedor. É muito difícil aprovar no Revalida, não pela prova. A prova não é o principal ponto, mas a questão emocional, a questão do processo, que é muito penoso, então eu quero lhe parabenizar pela sua aprovação. Muito bom. E queria que você dissesse aí suas considerações finais para a gente poder terminar nossa entrevista. Tá, ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me proporcionado essa aprovação, a minha família e a você
também, Rafael, por ter proporcionado esse curso, as suas aulas gratuitas, o curso presencial, que foi de suma importância para que eu conseguisse chegar até o meu objetivo, né, que é a aprovação. Porque muitas vezes a gente se encontra perdido, não sabe muito bem como que vai sair daquela situação, e o seu curso, para mim, foi um divisor de águas, que eu pude conseguir a minha aprovação. Então, agradeço a você também, a toda a sua equipe, e espero que muitas outras pessoas sejam alcançadas por você, para também conseguir a aprovação. Valeu, doutor, valeu. Muito obrigado mais uma vez. E você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar aqui o seu comentário e nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho para vocês.